Recentemente eu terminei a leitura dos meus 2 últimos livros do Walter Ugumã, que chegaram aqui em casa através da parceria com a Globo Livros pelo selo da Biblioteca Azul, que foram esses 2 aqui, As Mais Belas Coisas do Mundo e o Contos de Cães e Maus Lobos. E como eu queria falar sobre eles aqui, eu pensei, eu me empolguei na verdade, porque sempre que eu falo do Walter eu me empolgo muito. Eu já cansei de falar aqui no Instagram que ele é o meu autor contemporâneo favorito, e junto com Saramago, né, que seria o meu autor da vida favorito. E eu pensei, por que não trazer logo as obras inteiras dele aqui, né, pelo menos as que eu tenho em casa, as que eu tive acesso. Eu acho que a obra do Walter Ugumã, ela conversa muito bem uma com a outra, né? Não só a tetralogia das minúsculas, mas todas elas de alguma forma carregam um pouco da obra anterior, um pouco dele na verdade. Então, como ele implica muito de si no texto que ele escreve, eu acho que isso reverbera de alguma maneira nas obras que ele publica dali em diante. Então há uma certa semelhança no que ele escreve. As histórias deles têm sempre um teor muito similar e algo que está sempre ali, algo muito pertinente, muito próprio dele. A minha coleção está completamente misturada em termos de editora, ela não segue uma padronagem, eu fui pegando aos poucos à medida que eles iam aparecendo para mim. Mas eu queria começar então falando da tetralogia das minúsculas, que são as obras que eu acho que são as mais conhecidas dele. Parte dela eu não li, né? Mas a ordem então seria qual? O Nosso Reino, que seria o primeiro livro. Esse aqui já existe uma versão dele pela Biblioteca Azul, né? Pela editora Globo, que está bem bonita. Inclusive saiu junto com essas outras 2 aqui, mas eu não tenho porque eu já tinha essa edição aqui da editora 34. Esse livro eu não li ainda. E tem uma padronagem que a gente já conhece da 34. É bem difícil você encontrar essa edição aqui pela 34, mas é mais fácil você achar pelo selo da Biblioteca Azul. Inclusive está bem bonita a parte gráfica, né? O trabalho gráfico está seguindo sim esse layout, né? Como está vindo as últimas obras dele, né? Bem coloridas e com algumas imagens na capa, está bem bonito. E esse livro aqui, pelo que eu sei, O Nosso Reino, fala através da infância, né? Então seriam personagens ainda crianças. E eu não li o livro, então eu não posso dizer com muita propriedade o que é a história que se trata, mas eu vou ler brevemente. Eu acredito que vai ser o meu próximo livro do Walter, vai ser esse aqui. Logo depois foi lançado esse daqui, O Remorso de Baltazar Serapião. Esse eu também tenho pela 34. Esse aqui eu não cheguei nem a folhear, nem dar uma lida rápida, nem nada. O Nosso Reino eu ainda arrisquei começar, mas eu parei porque eu não estava no momento que eu queria fazer uma leitura do Walter Ugumã, que eu preciso ter mais cuidado, mais zelo, mais atenção. Eu prefiro fazer assim com as obras dele, para poder absorver melhor. E não estava rolando, então eu parei. Logo depois dessas 2 aqui, o terceiro então seria esse daqui que eu já tenho por uma edição da Kozak, O Apocalipse dos Trabalhadores. Esse também já tem uma edição pela Globo. Saiu, acho que não tá tão distante assim o lançamento dele. Esse aqui então da tetralogia são os 3 únicos que eu não li, o restante aqui já tá tudo lido. Continuando, então o quarto para fechar essa série aqui seria justamente esse, eu já tenho pela edição da Globo, né? A Máquina de Fazer Espanhóis, que tá bem bonito, essa capa assim mais forte, amarela. E aqui é uma história que vai ser concentrada pela visão de um idoso, né, de um velho. E ele vai para esse asilo e lá ele se depara com uma realidade bem diferente do que ele imaginava, do que ele esperava quando a filha dele colocou ele lá dentro. É uma história bem triste, mas é bem poética, como o Walter Ugumã sempre traz nas obras dele. Mas é muito bonito, assim, o teor que ele traz dessa etapa da vida, do que a gente espera, né, do que ele acredita que as pessoas esperam naquele momento. Mas a visão que ele fornece pra gente, eu acho muito pertinente, eu acho muito própria. Seria um livro que eu indicaria para os meus avós lerem, porque eu acho que a gente se identifica sempre com algo que está mais ao nosso redor. E o Walter é aquele tipo de autor que ele tem essa sensibilidade, até mesmo para falar de locais ou de pessoas que estão bem distantes da realidade dele, né? Ele é uma pessoa relativamente jovem, tem lá os seus 40 e poucos anos, penso eu. Mas ele fala com uma força e com uma potência tão grande dessa etapa da vida que parece realmente que é um livro escrito por uma pessoa bem mais velha. E isso é mérito dele, claro, é um autor que faz uma observação muito apurada, muito aguçada, e por isso a gente tem essa sensação. É muito comum, não sei se já aconteceu com vocês, da gente ler, por exemplo, um livro narrado por uma mulher, mas às vezes parece que a gente está lendo um personagem que é homem. Isso aconteceu comigo quando eu estava com o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que eu terminei recentemente. Ele tem uma narradora mulher, mas às vezes eu tinha que
opa, não, aqui não é um homem, é uma mulher. A linguagem dele me dava essa sensação, a maneira como ele contava a história. Isso não acontece com as obras do Walter, pelo menos não com as que eu li, né? Sempre que eu vejo um livro dele que trata de uma fase da vida, quando é uma criança narrando, realmente parece uma criança narrando. E quando é um adulto ou um idoso, realmente parece que é um adulto ou um idoso. Então, isso é muito mérito dele. Aqui, então, termina a tetralogia das minúsculas e a gente vai para as obras individuais. A gente tem a Desumanização. Esse aqui eu também tenho por uma edição da Kozak. Tá até autografado. Inclusive, boa parte deles aqui estão autografados, porque o Walter veio para a Bienal aqui de Fortaleza em 2017, e eu consegui encontrá-lo, eu autografei quase tudo que está aqui. A Desumanização é outra história muito triste, muito carregada, fala da infância. A gente tem aqui duas personagens gêmeas, duas irmãs gêmeas, uma história que se passa na Islândia. Uma delas morre e é uma história que trata de culpa, né? A mãe dessas duas crianças, ela acaba meio que colocando a responsabilidade nessa irmã que sobrevive, e a vida dela acaba se tornando muito difícil, em decorrência disso e em decorrência de outras coisas também. É um livro que é muito denso, muito pesado, assim, ele realmente deixa você com a sensação de desgaste emocional, porque você fica realmente sugado por aquela história. Então é um livro que eu recomendo que você lê quando você estiver bem, assim, quando você estiver num humor equilibrado, tudo certo. Então, se depare com uma obra no momento adequado. Eu acho que isso tem sim correlação com o que você compreende da leitura, com o que você absorve dela, ou com o que ela absorve de você. Então, por isso que eu digo que cada livro tem o seu momento adequado, o seu momento certo. Ainda pela editora Globo eu tenho O Filho de Mil Homens. Esse, de longe, é o meu favorito dele. Gostei muito, muito, muito desse livro. Uma história muito linda, muito bonita, de família, de encontro, de laços, de vínculos. É uma família que se une por laços de opção, assim, eles se identificam, eles se encontram de maneiras assim, altamente aleatórias e diversas, coisas que você não pode nem imaginar, eles acabam se aproximando por conta disso. Cheio de pluralidade, de diferenças, de distinções que acabam se tornando coisas similares. Eu acho que é isso que serve de elo, de união entre todos esses personagens aqui, e são todos altamente complexos, cheio de histórico, de carga, que realmente você sente o que aquelas pessoas estão passando, você entende realmente a situação de cada um deles por conta do contexto que o Walter cria, do ambiente e da maneira como ele conta na história, como aquilo vai se desdobrando até chegar no final, que eu acho maravilhoso. Ainda pela editora Globo eu tenho o Homens Imprudentemente Poéticos. Esse eu não li, eu acabei de lembrar de ver aqui que eu não li. Também está autografado. E eu não sei do que é que se trata esse livro. Acho bem bonito também o trabalho gráfico aqui, que é feito na lombada, assim como todos os outros da editora. Fica bem bonito na estante, né? Tudo colorido. E é uma padronagem que se assemelha, inclusive, à proposta do Filho de Mil Homens, né? As diferenças que unidas formam, assim, um apanhado bem bonito, bem interessante. Daí, outros livros que eu tenho dele aqui seria o de poesia, que é um compilado que veio lá de Portugal. Esse livro, ele não foi publicado ainda no Brasil. É o Publicação da Moralidade, eu também gosto muito dessa capa. É uma edição da Sírio Alvim. Que me mandou foi o Hugo, lá de Portugal. E eu, infelizmente, não gostei muito da poesia do Walter. Eu até comentei com alguém recentemente que eu gosto muito da poesia que ele traz na prosa dele, né? Em tudo que tá aqui que já passou. Para mim funciona muito melhor do que a própria poesia dele, né? Em termos de formato, de gênero, de escrita. Aqui ele vai tratar de todas as temáticas que ele costuma abordar, mas de uma maneira que se encaixa naquela métrica da poesia. Eu não sou um profundo conhecedor, eu nem leio tanto poesia, inclusive eu leio bem menos do que eu espero, do que eu queria, na verdade. Mas eu sinto que não me tocou tanto, né? Foi uma obra que realmente, não que eu tenha forçado a leitura, mas eu me impliquei menos porque eu senti um contato muito distante com o que estava ali. Não conversou muito bem comigo esse livro. Talvez em um outro momento eu retorne a ele, mas não funcionou por agora. Gosto muito da capa, da proposta dele, mas do texto em si, infelizmente, não. Aí eu tenho também uma história infantil do Walter, que também não se encontra aqui no Brasil. Veio de Portugal também, São Salvador do Mundo. Aqui é uma história bem curtinha, uma história que tem muita imagem, muita gravura. É um livro infantil, assim como o outro que eu vou mostrar daqui a pouco.
E ele fala mais ou menos de uma paixão, né, de um encontro de uma menina com o cara que vai vir a ser, né, o salvador do mundo dela. E é uma história bem bonitinha. Você lê assim em questão de minutos. E as imagens, elas são assim meio que desconexas, meio que aleatórias, possivelmente, mas elas se encaixam muito bem com o que você vai sentindo do livro. Então ela vai caminhando junto com essas imagens e o texto funciona muito bem, né? Um texto do Walter Ugumãe com ilustrações do Rui F. Gosto também dessa história aqui. Daí eu tenho essa outra edição do Paraíso São os Outros, que a Globo também já lançou um livro muito bonito, azul escuro com a borda dourada. Eu acho muito linda aquela edição. Mas a que eu tenho aqui é uma portuguesa, enorme. Isso aqui fica na minha estante lá em cima, porque não cabe aqui embaixo. Mas é o mesmo texto, é o mesmo miolo do livro que a gente tem aqui no Brasil, só que numa proporção maior, num tamanho maior, e com imagens que são do próprio Walter. Eu não sei dizer se essa edição da Globo, aquela pequenininha, também tem as mesmas imagens, mas essa aqui tem numa proporção gigantesca. E o livro é lindo, né? Um livro que fala de muita coisa, né? Dos outros, da alteridade, de reconhecimento de si, dentro do grupo, dentro do coletivo. Eu tenho um chamego muito grande com esse livro. Eu acho muito bonita a história, acho muito bonito o texto, o livro como um todo. E ele está guardado aqui no cantinho especial. Daí, falando dos livros que me fizeram, né, falar disso tudo aqui agora, foram esses dois aqui. Vou começar com o menorzinho, que é o As Mais Belas Coisas do Mundo. O que acontece? Esse livro, ele é vindo daquele outro, né, do de contos. Ele fazia parte daquele livro lá, mas, né, houve essa retirada e ele virou um livro único, bem pequeno. Tem essa tonalidade mais amarela, aqui dentro tem um tom mais prata. E tem algumas imagens também, algumas gravuras. É um livro que tem uma conotação infantil, mas ele não é um livro infantil. Ou pelo menos eu acho que não. Eu acredito, na verdade, que ele conversa bem com todas as idades. Se você entregar esse livro para uma criança, ela vai ler e possivelmente vai gostar. Mas tem certas nuances, tem certas questões aqui dentro que somente um adulto vai perceber. Então isso que é interessante, né? A gente vai absorvendo à medida que a gente vai tendo um histórico para isso, né? Então ele vai acessar pontos diferentes de cada leitor, de cada pessoa, a partir do que ele entende do mundo, do que ele espera, do que ele acredita. Então é um livro que reverbera de maneira diferente entre leitor para leitor. Mas aqui a gente tem então um relato de um neto falando a respeito do avô, da história dele com o avô, dos ensinamentos e aprendizados que esse avô passou para ele. Então é uma visão muito delicada, muito poética, né, de como esse avô teve uma influência grande na vida desse neto, nada do pai, nada da mãe, nada da avó. E cada página desse livro é como se fosse realmente um relato do que esse avô deixou de herança para o filho, né, em termos afetivos, em termos realmente de ideias. Ele fala muito a respeito disso, né, da concepção de ideia, de que o nosso pensamento, né, e a nossa vontade, o nosso desejo, realmente ele tem um movimento muito grande, uma importância fundamental na nossa vida. Então eu acredito que é um livro que fala muito disso. É bem curto, é bem rápido, mas ele é bem pungente, assim, ele vai bem na ferida, ele vai lá dentro do que você tem de concepção de si, do que você tem de entendimento a respeito da família, do que você carrega dos seus antepassados. Então é uma visão muito forte, muito levada ali na questão da ancestralidade, das relações que a gente mantém, que a gente constrói ao longo da vida com essas pessoas que são tão próximas da gente, né? Eu acho inclusive que ele pode gerar alguns tipos de gatilho aí para pessoas que têm questões familiares mal resolvidas. Mas é um livro muito bonito, é um livro realmente que eu recomendo a todo mundo, a todas as idades, a todo mundo que tem um mínimo de empatia e de sentimento. Eu acho que é um livro que vai ter um lugar aí dentro de você. Eu acho que você vai se encontrar e perceber muitas outras coisas quando você lê uma obra como essa. O Contos de Cães e Maus Lobos, ele não é muito diferente. Aqui são contos que é uma escrita que não tem pena do leitor. A gente já inicia o livro falando de desigualdade social e de uma maneira assim muito evidente, muito clara, e a gente acaba se identificando com o conteúdo que está ali, porque aquela realidade, apesar de se passar em Portugal, é muito nossa, né? Então é da gente que ele está falando aqui, dele, de todo mundo, a gente se inclui 100%.
Eu lembro também que logo depois tem um conto que trata de uma perda de uma mãe, né, que ela perde o filho de uma maneira muito chocante, muito dramática até. E isso me tocou profundamente, né? E olha que eu nem tenho filho, nem nada, mas a maneira como ele conta essa história, né, como ele narra esses contos, ela é tão viva, ela é tão concreta, que a gente realmente percebe a dor que está ali dentro, o que ele implicou de sentimento, de carga emocional, e aquilo passa para a gente de alguma forma. São textos curtos também, mas altamente suficientes, assim, apesar de curto, a gente não sente falta de nada mais, né? Tá tudo ali e é por um motivo. A maneira como o texto se desenvolve, a maneira como os personagens são descritos, então tudo ali tem uma métrica certa e tem uma intenção exata para o que ele está tentando alcançar com esse texto. Então é um livro que fala de desigualdade social, um livro que fala de perda, um livro que fala de luto, de dor, tem muita poesia também. E ele fala do próprio processo de escrita, né? Mais na frente tem um conto que vai tratar da produção do texto dele, que eu achei muito interessante também, então é quase com a metalinguagem. E é um livro completo, assim, ele entrou para os meus favoritos, com certeza, do Walter. E eu ando recomendando para todo mundo que leia, porque é realmente sensacional. Um livro que me tocou profundamente e que eu realmente quero que outras pessoas leiam. Então leiam esse livro e depois voltem aqui para mim dizer o que é que vocês acharam. Essa então seria a minha meio que bookshelf dos livros do Walter, né? Mesmo sem estante, porque eu tirei todos eles de lá. Me diz aí embaixo nos comentários se você já leu algum deles, o que é que você achou, né? Se as nossas percepções são parecidas ou se divergem completamente. Gosto muito de falar das obras dele, então vamos continuar conversando lá ou nas redes sociais que está lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.